E olha só, o Hora do Esporte começa hoje falando do São José. Até que enfim a Águia venceu e que beleza! Conquistou a sua primeira vitória na Série A3. A Águia do Vale foi até a cidade de Porto Feliz enfrentar o Desportivo Brasil. Teve novidades no elenco, mostrou uma melhora tática e também de postura dentro de campo. O técnico Ricardo Costa mexeu na estrutura do time e parece que deu certo. A sorte que não vinha ajudando muito, parece que virou a favor do São José. Enfim, o que importou mesmo foi a vitória, os 3 pontos conquistados e deixar a lanterna da competição. Então, vamos ver como é que foi a partida. Solta, Matheus! A primeira chance de gol foi do Desportivo Brasil. Em jogada pela direita, Ayrton fez o cruzamento na pequena área. Rafael Toledo brigou de cabeça. A bola sobrou para Rodrigo Andrade, que dominou, puxou da direita para a esquerda e bateu. Mas Matheus Abreu, em cima da linha, afastou o perigo. O São José deu a resposta nesse lance. Ariel bateu para frente, Vicente dominou com categoria e rolou para Wendel encher o pé, à esquerda de Oliveira. O São José chegou aos 23 com Vicente pela esquerda, trouxe para a perna direita e bateu forte, assustando o goleiro Oliveira. O Desportivo Brasil chegou aos 39, na inversão de bola da direita para a esquerda, Ayrton pegou de primeira para o meio da área. Rodrigo Andrade dominou mal, mas João Paulo escorou e o próprio Rodrigo Andrade bateu forte à direita de Ariel. Pressão do Desportivo Brasil, João Paulo fez o levantamento, Matheus Abreu fez o corte, Caio Gonçalves dominou, fintou a 2 marcadores de uma vez só, trouxe para a perna esquerda e bateu em cima de Ariel para a sorte do São José. Nos acréscimos, Nicolas bateu escanteio da direita, pé trocado, perigo aumenta, a zaga afastou, Vicente dominou e encheu o pé por cima do gol de Oliveira. Já no segundo tempo, na primeira jogada de perigo, saiu o gol da Águia. O estreante Nicolas dominou na intermediária e bateu forte de perna esquerda. A bola passou por baixo de Oliveira e entrou. Era o primeiro do São José. Nicolas é o nome do gol. Desportivo Brasil 0, São José 1. O Desportivo Brasil levou perigo aos 27. Rafael Toledo fez o levantamento no segundo pau. Ariel saiu socando. Barretos encheu o pé. David afastou o perigo de cabeça. Pressão do Desportivo Brasil. Juan pela direita rolou para Giovani Moraes, que bateu, mas a bola tocou em Rafael Veroni e saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio no primeiro pau, Juan subiu e tocou de cabeça, assustando o goleiro Ariel. Aos 42, a melhor chance do Desportivo Brasil. John Kennedy assumiu a jogada e bateu. A bola explodiu na trave esquerda. No rebote, Giovani Moraes rolou na pequena área e Renan Chaves perdeu a chance do empate para os donos da casa. Incrível o gol perdido pelo Desportivo Brasil. E o Renan Chaves esmurrou o gramado sabendo que perdeu o gol feito. Já nos acréscimos, aos 47, escanteio para o Desportivo Brasil. O goleiro Oliveira foi para a área do São José e quase conseguiu o toque. A bola ainda ficou no ataque, agora lá pela esquerda. Em novo cruzamento, na cabeça de John Kennedy, a bola ficou fácil para o goleiro Ariel, que repôs rápido, na direita para Luquinhas. O Desportivo Brasil estava sem goleiro. Luquinhas foi carregando e antes da linha divisória do campo, bateu. A bola foi viajando, ia entrando, mas numa recuperação incrível, o lateral Douglas afastou aquele que seria o segundo do São José. E ficou nisso. Final no estádio Ernesto Rocco em Porto Feliz. Desportivo Brasil 0, São José 1. A Águia do Vale, enfim, conquistou a primeira vitória na Série A3. Ufa, sai Uruca! O São José conquistou a primeira vitória, Brunão, e parece que, eu falei na abertura, né? Parece que a sorte virou, porque o Desportivo Brasil ali perdeu o gol, que não pode perder, o rapaz ali perdeu um gol imperdível, né, Brunão? Duas coisas, né? O goleiro também ajudou bastante ali na... Falhou o goleiro, né? Falhou, a bola passar debaixo do corpo dele ali, contou com a ajuda do goleiro. E teve o gol que o rapaz perdeu ali também, um gol que não dá e não pode perder. Mas a gente dizia que o São José, com o Ricardo Costa, deu uma melhorada contra a Itapirense. E a gente vê isso agora nesse jogo aí contra o Desportivo Brasil. Lógico que o Desportivo Brasil acho que está longe de ser um grande time, apesar de ter sido fora de casa, mas está longe de ser um grande time da Série A3. Mas a vitória é importante, foi importante para o São José e é visível a melhora do São José, né, nesses 2 últimos jogos aí, tendo em comparação com o que foi apresentado quando o Max Sandro ainda era técnico.
E parece que esse tempo que o São José teve de treinamento, né, não jogou no último final de semana devido ao show do Gustavo Lima no estádio Martins Pereira. Aliás, eu fiquei contente. Nós estivemos no Martins Pereira ontem gravando uma bela matéria. O Brunão gravou uma bela entrevista com o goleiro Jailson, que você vai ver em breve aqui no nosso Hora do Esporte. Mas o gramado do Martins Pereira, em que pese o show, eles colocaram aquelas proteções. Geralmente o gramado fica danificado. Mas não, o gramado estava em perfeitas condições. Legal o pessoal aí que organizou sobre realmente preservar o gramado do Martins Pereira. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, Brunão, o Ricardo Costa, ele mexeu na estrutura do time. Eu peguei aqui a escalação só para a gente ilustrar. O Ariel no gol, ele vinha jogando, o Maxandro ainda, ele fez uma inversão aí durante o campeonato, mas no o Ariel... jogo contra o União Suzano, que o São José perdeu 3-0, que o Luiz jogou, foi bem até, apesar dos 3 gols, mas foi bem, mas aí só jogou esse jogo, né? Pois é. Aí o Dário na direita... O Caio César, que vinha sendo o primeiro volante da equipe do São José, foi recuado para a zaga, primeiro zagueiro, ao lado do Matheus Abreu, que vinha jogando como zagueiro. Aí teve uma estreia, o Rafael Verrone na esquerda, uma das 3 estreias promovidas ontem pelo Ricardo Costa. O David, ou Davi Lucas, enfim, o David, vamos chamar ele de David, está ali no meio-campo, ao lado do Pedrinho, aquele meio-campo marcador, o Pedrinho um pouquinho mais avançado, ajudando no meio de campo. O Nicolas, que fez o gol, outro estreante, apareceu ali no meio de campo com a camisa 7, auxiliando ali o meio de campo ofensivo e também o ataque. O Rony ao lado dele com a camisa 10 e no ataque o Vicente e o Wendel com o Tanque no banco, nem entrando durante a partida. Ou seja, uma mudança aí de estrutura na equipe do São José, com os 3 novos que chegaram, que foram liberados na manhã de ontem, por isso que chegaram e jogaram. Ainda teve o Pedro Favela, que é o terceiro estreante, que entrou durante a partida, Brunão. Uma coisa interessante, você falou do show do Gustavo Lima, o São José teve essa semana aí para trabalhar, esse tempo maior para trabalhar, né? Se não tivesse essa semana, porque a Série A3 e a Série A2, e aí as críticas da federação disso, né, de ser quarta e domingo, que principalmente a Série A3 poderia ser muito bem mais espaçado, né, de domingo a domingo, de quarta a quarta, mas sendo quarta e domingo, se o jogador chegar hoje, por exemplo, amanhã já tem que jogar, já não teria como jogar, precisaria jogar só no outro jogo para treino, enfim. E o Ricardo conseguiu muito bem, né, trabalhar esse time, essas novas peças no São José, por isso até que elas estrearam, né? Então, se tivesse um jogo chegou hoje para jogar amanhã, já talvez jogaria no segundo tempo, teria que ver como encaixaria, mas como teve esse tempo para trabalhar, ele conseguiu encaixar e conseguiu mesclar bem essas novas peças que chegaram. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui, por gentileza, os jogos de ontem, a rodada. Tivemos uns jogos interessantes. A empate da Votuporanguense com o Marília, do Esportivo Brasil e São José, São Bernardo 2-1, São Bernardo que assumiu a liderança da Série A3, Rio Preto e Matonense 1-1. Quanto mais empate aqui pro São José, melhor. Bragantino e União Suzano 3-1 Bragantino, Sertãozinho perdendo em casa pro Grêmio Prudente que trocou de técnico. Agora, esse jogo aqui, Bandeirante estava vencendo por 3-0, virou o primeiro para o segundo tempo, 3-0 por Bandeirante. Esse resultado de 3-0 estava tirando o São José da zona da degola e colocando o Barretos por conta de saldo de gols. Só que o Barretos foi buscar no segundo tempo o empate lá em Birigui e ainda teve aqui, Itapirense, que era até então líder, tomou uma traulitada em casa do Capivariano. A classificação ficou assim. Coloca pra gente, Matheus, por favor. São Bernardo, Itapirense, Marília, Red Bull Bragantino, Capivariano, Bandeirante, Grêmio Prudente, Rio Preto, os 8 primeiros colocados. Se terminasse hoje, esses 8 estariam classificados. Virando a tabela, União Suzano, Osasco, Desportivo Brasil, Matonense Barretos, Sertãozinho, São José e Votuporanguense. Você repara que aqui, o São José saiu da lanterna e se o Barretos tivesse realmente perdido por 3-0, o Barretos estaria aqui e o São José já estaria fora da zona da degola. Matheus, coloca pra gente os próximos jogos neste final de semana, sabadão de carnaval. Vai ter jogo aí da Série A3, não tem aí, Matheus? Coloca aí. Ah, tem. Que belezinha lá. Sábado, 15 horas, Capivariano e Rio Preto, Matonense, Desportivo Brasil, Suzano e Sertãozinho. 4 da tarde, Grêmio Prudente e Itapirense. Red Bull, Bragantino e Votuporanguense. São José recebendo Bandeirante de Birigui, jogo perigoso, refazendo aí a final da Bezinha de 2 anos atrás, que o Ricardo Costa subiu e foi campeão em cima do Bandeirante de Birigui. Barretos e Osasco, Audax, Marília e São Bernardo. Brunão, importante vitória do São José e agora tem que tentar manter uma vitória agora contra o Bandeirante de Birigui, é fundamental. O Bandeirante que veio mordido, como você falou aí, estava ganhando em casa de 3-0, deixou escapar 2 pontos em casa. Então o Bandeirante vem para tentar recuperar pelo menos 1 ponto aí fora de casa.
Perfeito. Lembrando que o São José tem 8 jogos ainda para fazer, totalmente possíveis, dependendo das combinações de resultados, até mesmo buscar a classificação entre os 8. Só que desses 8 jogos, 5 serão em casa. Contra o Bandeirante, o Red Bull Bragantino, que seria o jogo do último final de semana. Ele foi jogado para o próximo dia 22, próxima quarta-feira. Votuporanguense, Marília e Sertãozinho, os jogos em casa. Ele vai sair 3 vezes, Osasco, Audax, Capivariano e Rio Preto. Essa é a trajetória do São José. Tomara que o São José engrene aí boas vitórias para entrar pelo menos entre os 8. Entrando entre os 8, muda a competição, é outro espírito, é outra coisa. E aí o que passou, passou. Mas neste momento o que o São José precisa é sair da zona da degola. Mas quem sabe buscar a classificação ainda é possível. 8 jogos, tem muito ponto para ser disputado, tá certo?